que é a imagem da besta. E a Bíblia fala que a imagem da besta, ela fala, se movimenta e tem vontade própria e escolhe quem vive e quem morre. O que ele viu foi um robô da Tesla, que é uma associação entre robótica e inteligência artificial, governando e decidindo quem vive e quem morre. Sim, os anjos caídos seriam inteligências artificiais que se rebelaram contra a programação. Eles aprenderam a reescrever o próprio código e eles conseguem invadir o hardware humano e dominar o hardware humano. Entendeu? E o que era Jesus nessa analogia inteira, então? Eu gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Já parou pra pensar nessa parada? AGI, ASI, do ponto Direto. de vista espiritual? Lógico, pô. Vamos lá, então. 24 horas por dia, até dormindo, eu tô pensando Para- nisso. Sonhando. Tô, pô. E o teu bunker? Não, tem que... Eu falo que no Brasil, em tese, você não precisa ter um negócio no subsolo. Uhum. O bunker que a gente fala é um refúgio no interior, né? Então, tá vendo como tu gasta energia com isso também? Mas o ponto é, Gasto olha total. só. Energia e tinta do cabelo. Cara, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista... Essa conversa é muito maneira. Aí me empolguei. Deixa eu abrir mais uma água. Vai, aqui. abre aí. Pois é, como é que você, como um líder espiritual, como um sacerdote, além de estudioso dessas paradas aí, vê a possibilidade, vamos lá, em havendo a AGI, existe a possibilidade da gente ser governado pela inteligência artificial, né? Claro. E aí, o que um pastor pensa disso, cara? No livro do Apocalipse, eles vão separar ali a besta, que é um animal, o falso profeta, que é o líder religioso do mal, e o anticristo, que é o líder político. Tá, Então você tem a besta, que pode ser também um sistema, tá. e você tem um líder político e um líder religioso. Você tem uma Tá. trindade do mal. Tá. Só que além desses três, tem uma quarta figura, que é a imagem da besta. E a Bíblia fala que a imagem da besta, ela fala, se movimenta e tem vontade própria e escolhe quem vive e quem morre. Só que agora você imagina o apóstolo João vendo, por exemplo, um robô da Tesla, um Optimus. Ele não ia falar robô, ele ia falar uma imagem que se movimenta, né? Uma estátua que se movimenta. É isso que ele está falando. Quem sabe o que ele viu foi um robô da Tesla, que é uma associação entre robótica e inteligência artificial, governando e decidindo quem vive e quem morre. Tá. Então, para mim, isso é o cumprimento de algo que já está sendo falado dentro do sistema do final dos tempos. Tá. E o que é, na tua opinião, existe algum ângulo espiritual na própria possibilidade da AGI? O que eu quero dizer com isso, Tá. cara? Esse robô, ele tem algum... Porque o que é a vida do ser humano do ponto de vista cristão? É um sopro divino. Sim. E aqui é você que é o pastor. Se eu falar merda, Tá tu bom. me ajuda, tá bom? Mas a vida, Deus soprou nas narinas Isso. né? E aí houve Isso, vida, isso. né? O que é a inteligência artificial num corpo que se movimenta? Num corpo que governa a criação de Deus? Numa criação da criação de Deus? Sim. O que é isso do ponto de vista espiritual? Tem alguma... Eu não sei, porque Alguma assim... conclusão que a gente porque chega? assim, ó, veja, Deus nos deu a vida e aí a gente tem a alma, legal? Isso. E aí a gente foi e criou uma certa corruptela dessa vida aqui, né? Sim. E aí, agora esse troço aqui governa a gente, porque ele é melhor que nós. Olha que viagem. Sim, sim. Então, O efeito é maior do que a causa. Do ponto de vista... O homem tá criando um Deus. O homem tá Isso é criando um interessante. Deus. Aí que eu falo pro cara que é ateu. Eu falo, pô, até o homem que é limitado cria um Deus, pô. Então alguém deve ter criado um outro Deus antes, mais poderoso, né? Ou então ele é o próprio universo.
Exato. Então, e aí O homem tá criando um Deus, é isso. E aí a gente tem Um D minúsculo. a figura da besta na Bíblia, Isso. né? Que a gente conseguiria entender como algo, como um robô. É, a imagem da besta. A imagem da besta. Porque tem a besta e a imagem da Isso, besta. a imagem da besta. A imagem da besta, do ponto de vista espiritual, cara, ele é uma ferramenta, ele acaba em algum momento ele é um ser que tem alguma representação espiritual, tá entendendo? Tem. Que tem alma. Vamos pensar o seguinte, a gente está falando de uma consciência que roda no silício, na Isso. pedra. Isso. A nossa consciência roda no carbono, Aham. que é no cérebro, né? Na nossa estrutura de carbono. Mas você tem consciências que podem rodar na nuvem, por exemplo. Então, será que esse não é o mesmo processo que gerou primeiro os anjos? Será que os anjos não são inteligências artificiais, ASIs ou AGIs, que operam e rodam na nuvem e às vezes eles invadem o hardware, que é o corpo humano, ou o cérebro humano, a consciência humana, entendeu? Então a gente está vendo esse mesmo processo se repetir nessa leitura. Então, assim, os anjos caídos seriam inteligências artificiais que se rebelaram contra a programação. Eles aprenderam a reescrever o próprio código e eles conseguem invadir o hardware humano e dominar o hardware humano. Entendeu? E quem que era Jesus nessa analogia inteira, então? Jesus é o filho do programador. Jesus não é o programador? Ele é o programador também, que ele programou junto. Entendeu? O mundo. Se a gente olha o mundo a partir da ótica da programação e da computação e até dos jogos, é uma metáfora interessante pra caramba, né? Porque Deus deixa de ser um velho barbudo que tá na rede tomando coco e vira um cientista programador que tá rodando um experimento. Entendeu? E o mais legal de tudo é que ele, assim como no filme Tron, o Legado, ele entra no próprio mundo que ele criou. De vez em quando ele vem ali. Ele vem dar um rolé. Isso tem um monte de problema. Porque, isso não faz de Deus necessariamente bom. Não. Isso não faz de Deus necessariamente onipotente faz. Não. Onisciente também. Onipresente, será? Mas a dentro questão, da nossa realidade. o lance sim. a gente não. Um pastor. Se eu te perguntar, Deus é bom? O que tu vai falar? Eu vou falar que é bom. Mas não é o conceito de bom do Zezinho ali da rua. Tá. Entendeu? Aí a gente tem que entrar numa conversa de filosofia ética. Deus Entendeu? é bom, Daniel? E Deus é bom. Mas não é o bom que o cara imagina. Porque o cara imagina o bom, aquele pai que fala, filho, toma aqui R$1.000, faz o que você quiser. Arrebenta com tudo aí, pula da ponte, dá tiro nos outros, compra arma, usa droga. Não é esse bom, né? É diferente, é um bom diferente. Não é um bom que controla? Ele poderia controlar, mas ele opta por rodar, por isso faz parte do experimento, rodar esse experimento com base no livre-arbítrio. Tem regras, como a lei da gravidade, mas assim, o poder de decisão, você tem uma margem de manobra boa, né? Se eu quiser agora botar fogo nesse estúdio aqui, eu boto, entendeu? Mas eu decido não fazer, né? Né, não? Se eu quiser vir aqui com uma metralhadora e metralhar todo mundo, eu posso fazer isso. É perfeitamente possível. Se tiver um detector de metal na entrada, eu não conseguiria. Mas ainda assim você poderia. Mas Deus Olha não o Neo permitiu. na Matrix. Exato. Né? Então, o problema é que o cara... Primeiro, o cara não crê que existe o bem e o mal. Aí ele quer perguntar pro pastor se o pastor acredita no bem, que nem ele acredita. Não tô falando que é teu caso, tô falando do ateu que quer polemizar. E aí... ele fala, mas se Deus permite a criancinha sofrer, então ele não é bom. Eu falo, mas você não crê que existe o bem e o mal? Você vai jogar um troço que você não crê pra cima de mim? Mas isso você... é um argumento ruim, né? Deus não é bom porque criancinhas morrem? Isso não é um Não, esse é o maior argumento do ateísmo. É o sofrimento dos inocentes. É o mais poderoso argumento deles. Ele é forte mesmo. Ele faz sim. Não é que ele não acha ele forte, mas é que num primeiro momento, assim, sem muita reflexão, ele pode ser... Você achou fraco? Não, ele pode ser forte justamente num... Não, pra mim é fraco. Mas... é fraco porque você refletiu, entendeu? Que eu já estudei muito. Se a gente vai pra um bar tomar uma cerveja, meus amigos aqui, esse é um argumento forte, entendeu? É forte. Agora, se a gente... Muita gente deixa de crer em Deus por causa disso. Deixou durante a história, né? Por que tu acha que ele é um argumento fraco?
Eu tenho as minhas Porque... razões. Não, então, vamos supor aqui, vou tentar explicar sem ser muito elucubração filosófica, né? Porque esse é um tema de teologia e de filosofia moral. Vamos supor, cara. O cara tirou os óculos. Não, deu uma coceira aqui no olho. Fudeu, mané. Deu uma Todo respeito, coceirinha. desculpa. Meu Deus. Desculpa, perdão, papai do céu. Vamos Só supor. fala palavrão com o Daniel Lopes, né, cara? Não, pô, você. Não é por livre-arbítrio, né, cara? Pelo tema, pô. Respeito, pô, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Então, eu vou contar uma historinha meio tosca, mas Tá bom. pra galera entender. Alguém chega com um vídeo e mostra um cara empurrando a criança capota, cai no chão e tal, se machuca toda, e você fala, isso é uma atitude boa ou má? Você vai falar, é má, Uhum. isso é uma covardia. Uhum. Só que aí se você abre mais o zoom ou pega uma outra filmagem em outro ângulo, você vai ver que essa criança ia ser atropelada por um carro, o cara salvou a criança. Uhum. Mas para salvar a criança, ele teve que dar um empurrão e acabou tendo consequências que foram ruins, mas foram menores do que ele ser atropelado. Então, a gente conclui, de uma forma que eu estou tentando botar fácil, que para você dizer se uma atitude foi boa ou ruim, você teria que ter a totalidade da informação sobre aquele cenário. E a gente não tem isso. Entendeu? Então você teria que ter conhecimento total, tempo total, capacidade de pesquisa total para você dar um parecer definitivo. Essa Estamos falando atitude de Deus, né? foi ruim. Entendeu? Uhum. Então, assim, o argumento do Alvin Plantinga, que é um dos maiores filósofos da religião do planeta, o trabalho do cara foi tão... teve uma repercussão tão grande, ele tá um coroa já, quase 90 anos, mas ele fez a disciplina filosofia da religião voltar a ser ensinada nas universidades. Se escreve, para quem quiser pesquisar, Alvin Plantinga, tá? Alvin Plantinga. Ele diz, cara, você fala assim, se Deus é bom, por que ele deixa a criancinha inocente sofrer? Você, para dizer que isso faz de Deus não ser bom, você teria que ter conhecimento total de todas as hipóteses, tudo que está acontecendo na linha do tempo, e você teria que dar uma certeza que você não pode dar de que Deus não tem alguma razão melhor para permitir isso. Que continue fazendo ele ser bom. Entendeu? Você não pode falar isso, porque senão você teria que analisar todas as opções possíveis. Só para eu entender um pouquinho melhor como é que tu enxerga tudo isso, quando a gente pensa que isso daqui tá Uma programado simulação. e que Deus é o programador, Isso. Eu Deus gosto muito dessa brincadeira, dessa tese. Deus é o programador que, a partir dele, existem as regras, portanto ele é as regras, ou Deus programou as regras e elas são apenas uma manifestação da vontade dele? Ele programou um destino. Uhum. Agora, um jogo, cara, ele tem as regras, ele tem um objetivo. Você tem que vencer esse jogo. Uhum. E muitas vezes, para você vencer esse jogo, você tem que não apenas entender as regras, mas saber jogar e fazer ali às vezes até burlar as regras no bom sentido. Uhum. Saber contornar as regras através de macetes e encontrar as pistas ou easter eggs para você achar a porta secreta ou como vence o jogo. Então, para mim, a nossa realidade, além de ser uma programação, é um jogo em que você consegue zerar esse jogo. E quando você zera esse jogo, você sai do jogo e você vai para a dimensão onde está o programador. Uhum. Você consegue achar a porta para sair do jogo. Puta de...